Olá, estamos na aula 9 sobre o termo de compromisso de estagiário e estagiária. O termo de compromisso é um documento importantíssimo, como foi falado, na aula sobre a Lei 11.788, tanto a instituição de ensino como a parte concedente são responsáveis por zelar o termo de compromisso. O termo de compromisso, nós da antropologia, a gente chamaria como um contrato, tá? Ele é um contrato no sentido de delimitar direitos e deveres, delimitar todo o planejamento do que será feito. Aqui nós temos também, na Lei 11.788, no artigo 8º, no parágrafo único do artigo 8º, dizendo que a celebração de convênio de concessão de estágio entre instituição de ensino e parte concedente, ou seja, a instituição onde vocês vão fazer o estágio, não dispensa a celebração do termo de compromisso, Isso tudo e a Lei 11.788, como a gente sabe, ela diz o que tem que conter o termo de compromisso de estágio, então é um documento importantíssimo que vocês têm que ter no mínimo três vias desse documento. Vamos lá, uma via de vocês, uma via da instituição, da parte concedente, usando os termos da Lei 11.788, ou usando o termo do nosso regimento, a instituição de estágio, e a coordenação de estágio, ou seja, o curso, o bacharelado em estudos de gênero e diversidade, tem que ter uma cópia desse termo de compromisso. Então, vocês têm que assinar no mínimo 3 cópias, tá? Algumas instituições de estágio, algumas partes concedentes, exigem 2 cópias. Isso quer dizer o quê? Que talvez, aí depende também da autonomia da instituição de vocês. O bacharelado, ele obrigatoriamente tem que ter uma cópia do termo de compromisso de vocês e também vocês têm que ter uma cópia disso. Então, mais uma vez, em todas as aulas eu falo disso, vou falar mais uma vez, vocês têm que ter uma pastinha e organizar bem o estágio supervisionado obrigatório de vocês. Vocês têm essa função. Tem aquelas pastinhas com aquele metalzinho que vocês podem furar e ir guardando tudo ali, todos os documentos do estágio, uma cópia da carta, uma cópia do termo de compromisso, as fichas de avaliação mensal, os relatórios de vocês. Façam um classificador, uma pastinha com todos os documentos de vocês. Além disso, escaneiem tudo, postem tudo no Moodle, sejam bem organizadas, organizados, disciplinadas e disciplinados. Eu vou mostrar para vocês hoje o modelo 2016 do termo de compromisso, tá aqui, ó. Ele está disponível para vocês em PDF. Vocês podem imprimir, redigitar. Se eu não me engano, a gente tem o Word, mas eu não tenho certeza, tá? Então, eu vou ler para vocês o termo de compromisso. Ele segue todas as exigências do estágio, segundo aqueles documentos que a gente já estudou, a Lei 11.788, a Resolução 2 de 2008 da UFBA e todas as regras legais, tá? A instituição tal, estabelecida a tal, no bairro tal, CEP tal, telefone tal, fax tal, cidade tal, UF tal, CGC MF sob o número tal, designada daqui por diante de concedente. Desculpa, vamos lembrar lá o termo usado na legislação de estágio é parte concedente, diante de concedente e o estagiário, aí o teu nome, estudante, matrícula, número, residente A na cidade D, UF, portador da carteira de trabalho e previdência social, número tal, série tal, CPF tal, aluno do tal período, sexto, a maioria de vocês está no sexto período, mas algumas estão irregulares, não sei, do curso do bacharelado em estudos de gênero e diversidade como interveniente, a UFBA, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, bacharelado em estudos de gênero e diversidade, endereço a Estrada de São Lázaro, 197, CGC número tal, celebra um termo de compromisso de estágio que vincula ao instrumento jurídico, termo de convênio firmado entre a concedente e essa instituição em tal data. Então, nós temos, todos os campos têm que ser abertos. Vocês têm que ter um campo aberto para fazer o estágio, tá? Tem que ter um convênio de estágio, tá? Nos termos da lei tal, de tal, decreto tal, conforme condições a seguir. Aqui é importante. O estagiário terá início em, aí a data de início do estágio, terminado em razão deste termo de compromisso. Vocês vão ter que prever no termo de compromisso, então, os 3 semestres em que vocês vão realizar o estágio, tá? A concedente designa a senhora ou senhor
tal para ser o supervisor de campo do estágio que será por ele programado. Eu estou simplesmente lendo o termo de compromisso que vocês podem abrir, está aí disponível para todo mundo, tá? O estágio será desenvolvido na área de gênero e diversidade. O estagiário se obriga a cumprir fielmente a programação do estágio, salvo impossibilidade da qual a concedente será previamente informada. Qualquer coisa que aconteça, vocês têm que fazer ofício, têm que fazer carta, têm que comunicar, tá? O estágio terá duração de 204 horas, com jornada de trabalho não superior a 30 horas semanais e carga máxima diária de 6 horas. Isso tudo pela lei, lembra lá, né? O estágio não será remunerado. O estagiário ou a estagiária se obriga a cumprir as normas e regulamentos internos da concedente. Pela inobservância dessas normas, o estagiário ou a estagiária responderá por perdas e danos e a rescisão do contrato. A estagiária ou o estagiário deverá informar de imediato e por escrito ao concedente qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula na UFBA, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, do bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade, ficando responsável por quaisquer despesas causadas pela ausência dessa informação. 9. A UFBA, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade, supervisionará conjuntamente com a concedente o estágio em conformidade com seus regulamentos internos. Nós temos uma aula aí sobre o regimento do estágio no bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade, ficando o estagiário sujeito à sua regulamentação. 10. A responsabilidade pela contratação do seguro obrigatório será assumida pela instituição de ensino superior. Nós temos também uma aula sobre a apólice de seguro. No momento de assinatura deste termo, a cobertura securitária vigente, contratada pela IES, é da empresa Gente Seguradora S.A., sob o número de apólice. Nós tivemos uma aula 0000586, todo mundo tem acesso à apólice, à lista de alunas e alunos beneficiadas. Eventuais alterações da cobertura securitária deverão ser comunicadas diretamente pela IES ao estudante. Então, já fica aqui a comunicação que para o biênio 2016-2017, essa apólice foi renovada, tá? 10.3. Caso haja interrupção da cobertura, o fato deve ser comunicado imediatamente à instituição concedente. Então, se essa apólice de seguro parar de valer, nós temos que comunicar imediatamente à instituição de estágio de vocês para suspensão das atividades de estágio até regularização do contrato de seguro. 11. A estagiária e estagiário deverá proceder à entrega do relatório de estágio à UFBA, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, em até 30 dias após o término do seu estágio, conforme data indicada no presente termo de compromisso. E por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes assinam em 3 vias, na presença de 2 testemunhas, para todos os fins e efeitos de direito. Salvador, dia tal, de mês tal, de ano tal. Aí assina a coordenação de estágio supervisionado do bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade, o representante legal da instituição de estágio, o estagiário e 2 testemunhas. Vocês veem que o estágio é bem sério. Não dá para fazer, tem muita gente aí que faz um semestre, abandona, tranca, faz outro semestre, acha que vai aproveitar depois e faz... Não, ele tem uma linearidade, semestre 1, semestre 2, semestre 3, tá? Aí agora eu vou até me informar para falar com vocês, porque não dá pra gente fazer o semestre 1 agora e tranca o 2, depois faz... Não, ele é 1 ano e meio linear, tá? Então é uma atividade séria que precisa da adesão de vocês para concluir. É uma parte importante do curso, porque é quando se alia teoria e prática.